Não, isso tudo bem. Aquele primeiro cenário. O que eu pergunto é o seguinte: você acha que o elétron, ele tem que estar junto com o depósito sempre? É uma obrigação física? Não é ou obrigação. não? Depende do teu nível de energia. Na matéria condensada, as energias envolvidas são na faixa de elétrons-volts. Você tem gap, né, de elétrons-volts, até de milielétrons-volts nos supercondutores. Então, as energias envolvidas na matéria, na física da matéria condensada, são energias na faixa de elétrons-volts. Quando muito, quiloelétrons-volts. A massa de repouso do ferro, do elétron, é 0,5 MeV. Nós estamos falando de 6 ordens de grandezas, ou de 3 ordens de grandezas. Então, na matéria condensada, quando você estuda as excitações, as excitações do teu material, elas não têm capacidade de excitar o pósitron. Para você só vai começar a atrelar o pósitron ao elétron se você estiver trabalhando com energias na faixa de 1 MeV. Então, por exemplo, na matéria, se você estiver trabalhando com onda, 1 MeV, vamos pensar aqui, HI é igual a E. Constante de Planck é o que é? Aproximadamente, né, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, um joule são 10 a 19, então um joule são 10 a 19 elétrons-volts. Então, dá na faixa de 6,6 vezes 10 a menos 15 elétrons-volts segundo. Se você pegar 10 a 19, um joule são 10 a 19 elétrons-volts, isso, para 10 a menos 15. Se a gente pegar, por exemplo, alguma coisa na faixa do raio X, né? Seria, se a gente pegar alguma coisa na faixa do raio-x, vamos dizer, pegar alguma. Para eu poder produzir uma energia de 1 MeV, eu preciso aqui gerar um fator de 10 a 6 elétrons-volts. Então eu preciso ter uma frequência na faixa de 10 a 21 Hz. 10 a 21, 10 a menos 15 dá 10 a 6. Aí eu geraria uma frequência na faixa de uma energia na faixa de MeV. Então, para eu gerar uma energia na faixa de MeV, eu preciso ter fótons de 10 a 21 Hz, que já é um bom raio gama. Já está na faixa, né, das coisas, das ondas eletromagnéticas mais altas frequentes, 10 a 21, raio-x a 10 a 18, 10 a 19, você já está lá. Então você precisaria, agora na matéria condensada, as suas propriedades ópticas são todas na faixa do visível. Então você está mexendo, quer dizer, você está com ondas, você propaga excitações que têm energia na faixa de alguns elétrons-volts, ou frequências nas faixas de 10 a 15, 10 a 16 Hz. Então você não vai ter acesso a essa parte do pósitron. Você só vai começar a ter que atrelar o elétron ao pósitron se você começar a dar energia ao elétron. Se o elétron tiver com energias na faixa de 1 MeV, aí você já começa pela equação de Dirac, nós vamos ver que tem aquela coisa que se chama o Zitter-Beverly. Você já começa a ver a interferência do setor de pósitrons no setor de elétron. Mas se você estiver trabalhando com energias até keV, você pode estar seguro de que o elétron está desatrelado do pósitron. Então, essa relação elétron-pósitron, ela é uma relação que depende do nível de energia que você está usando para inspecionar o teu sistema eletrônico. Então, na matéria condensada, as tuas energias são na faixa de elétron-volt. Então, você está longe de ver o pósitron. Agora, se você estiver falando de raios cósmicos, por exemplo, ou elétrons muito energéticos, se você está falando do elétron num acelerador antigo, do LEP, antes do LHC, você estava colocando elétrons com velocidade 0,99999 da velocidade da luz. Então, aquele elétron ali, ele estava atreladíssimo ao pósitron. Nós vamos ver quando a gente dá a equação de Dirac, quando é que a parte do pósitron vai se equiparando à parte do elétron. Então, à medida que a velocidade começa a ficar mais próxima da velocidade da luz, na equação, como a gente tinha colocado aqui para você. O férmio de Dirac, né, relativista, onde o pósitron está presente, ele tem essa estrutura. Vamos dizer assim, aqui é a parte vamos dizer, relativisticamente dominante, e aqui é a parte mais fraca, é a parte de ordem V sobre C, da parte importante dele. Vamos chamar isso aqui de Xi. Então, tem isso aqui é
um ferro de 2 componentes, esse aqui é um ferro de 2 componentes. Quando a velocidade se torna muito próxima da luz, esse ferro aqui se torna tão importante quanto esse. Quando o V é muito pequeno, esse ferro desaparece. Então, para velocidades baixas, ou seja, para baixas energias, você pode descrever o elétron só pela componente superior. Mas se você tiver com energias muito altas, ou seja, com velocidades muito altas, a descrição relativística é importante. E aí a componente inferior começa a ganhar magnitude. E aí você já não pode desatrelar o elétron do pósitron. Você imagina que se você joga uma energia de 1 MeV no teu sistema, o teu sistema é um sistema quântico, uma energia de 1 MeV, ela é praticamente a energia necessária para você criar um par elétron-pósitron, 0,5 mais 0,5. Então, a energia de 1 MeV é uma energia de corte. Se você dá uma energia de 1 MeV ao teu sistema, você pode gerar, você tem energia suficiente para criar um par de elétrons-pósitrons a partir do fóton. Então, você pode excitar, mesmo em caráter virtual, você excita o pósitron virtualmente. Então, você começa a sentir a importância do pósitron. Então, tudo é uma questão de energia. Quer dizer, essa equação aqui, como a gente está colocando, ela é boa, não é só 3. Significa o quê? Que eu estou num regime certamente não relativístico. No grafeno, por exemplo, né, a velocidade é na faixa, no metais em geral, as velocidades são na faixa de C sobre 300, C sobre 200. Então, o fator gama é muito pequeno. Então, você pode desprezar a relatividade. A relatividade é um efeito de correção. Você pode calcular efeitos finos de relatividade, mas ela não é o termo dominante. Então, você pode trabalhar, quer dizer, então, se a tua questão física é até que ponto eu consigo trabalhar com o elétron desconectado do pósitron, eu diria até energias abaixo de 1 MeV. Quando você vai estar chegando vamos dizer assim, no limiar de 1 MeV, você já começa a excitar o pósitron. E aí você já não pode desconectar o elétron do pósitron. Tá certo? Tá legal? Falei. Então, se você... Essa equação de Dirac da CO3, ela só funcionaria para poder descrever alguma coisa se eu tomasse A muito menor que C. Isso. No grafeno, por exemplo, esse A é a velocidade de Fermi, que é C sobre 300, mais ou menos. Passei, então vou acabar. Então, é importante, né? Eu estou ensinando, quer dizer, a gente está fazendo um curso aí de campus em classe meio bagunçado, no sentido de que a gente não está tudo organizadinho, mas eu estou tentando ensinar vocês a tentarem modelar. Vocês têm, quais são as informações que eu preciso para escrever uma Lagrangiana? Eu preciso ter informação do que eu estou carregando. É carga, espinha, massa? Eu preciso ter informação sobre a relação de dispersão. Qual é a relação de dispersão a qual eu quero chegar? Então, se ela é linear, se ela não é linear. Então, a gente viu que tem duas maneiras de nós chegarmos a essa relação aqui, né? Pode chegar, a essa relação aqui. Na aula passada, a gente viu que a gente pode chegar a essa relação ômega igual a k, colocando Dirac, ou colocando derivada temporal segunda e gradiente ao quadrado. Daria ômega 2 K2, que dava ômega igual a K. Mas aí a gente tinha um grande problema, que era o overcounting de graus de liberdade. A gente estaria dando 4 graus de liberdade, não 2. Então, na aula passada a gente trabalhou isso. Duas possíveis equações, que era, uma era essa, DDT psi Dagger, DDT psi, e o termo gradiente do psi Dagger, gradiente do psi. Exatamente, a gente copiou o que a gente sabia do escalar do caso do campo espinorial, campo fermiano, fez isso. E a relação de dispersão era ômega 2 K2, então era ômega K. Só que isso aqui dava 4 graus de liberdade. Então eu não sabia, eu teria mais graus de liberdade do que eu espero. Aí a gente falou, não, vamos para essa possibilidade. Psi Dagger, DDT, psi, que é o que a gente tem agora ali. Psi Dagger, sigma, gradiente, psi. Tipo Dirac. Aí essa equação aqui dá direto isso aqui também, sem contar mais graus de liberdade. Dá 2 graus de liberdade aqui, e aqui dá 4. A mesma relação de dispersão. 4 graus e 2 graus. Então a gente descartou isso e ficou com essa. Agora, Pauli, é essa a diferença. Pauli, a relação de dispersão é ômega igual a 2.
É como se fosse energia cinética igual a P2 sobre 2E. P2 então é quadrático, é uma coisa newtoniana, uma coisa galileana. Aqui não. Aqui é E igual a, é como se fosse E igual a PC. É uma relação de dispersão tipo relativista. E igual a P. Só que o P aqui não é esse, P é o ar. Está no módulo de ar. Então esse cara aqui faz, é como se fosse a velocidade da luz. Esse parâmetro A não é o C, porque o sistema não é relativista, mas ele faz o papel exatamente da velocidade da luz. Essa velocidade é a velocidade de Fermi. Então, no grafeno, quem faz o papel da velocidade da luz é a velocidade de Fermi. Tá certo? Então, o que está em jogo aí é a relação de dispersão e a contagem de graus de liberdade. Aí eu vou escolher que física que eu quero fazer. Tá bom? Que lagrangiano eu vou usar. Tá legal? Então, essa tarefa aqui seria interessante vocês realizarem. E agora vamos fazer só a última tarefa aqui. Antes de dar um intervalo, deixar mais uma tarefa organizada. Aqui. Vamos pegar a nossa equação tipo Dirac, né? Vamos chamar de, sei lá, a gente pode chamar de equação de Dirac do grafeno, alguma coisa de equação de Dirac que é só 3, alguma coisa, vamos a nossa equação de Dirac. E vamos introduzir a interação eletromagnética. Agora vamos ver. Esse cara aqui, pode ter uma carga, o elétron tem carga. Como é que a gente introduz a interação eletromagnética? Nós fazemos a prescrição do acoplamento mínimo, né? Então a gente sabe que a gente pega a derivada temporal, e aí a gente chama. A derivada temporal vai ser transformada na derivada temporal mais I, a carga do elétron. A carga do elétron é negativa. Vou botar E. Esse E aqui pode ser negativo, é a carga do elétron, então pode ser negativo. Então, se a gente quiser, eu posso botar esse E, a carga do pósito, é o 1,6 vezes 10 a menos 19 por 1. Vou botar menos aqui. Esse menos aqui, porque a carga do elétron é menos E. E aí aqui vamos botar o potencial eletromagnético φ. Ele substitui essa derivada assim. Então, quer dizer, aonde eu tenho DDT do psi, com a interação eletromagnética, nós vamos ter DDT do psi menos I φ psi. É a chamada prescrição do acoplamento mínimo. E aonde nós temos o gradiente, vai dividir psi. Então, ao colocar a interação eletromagnética, a gente vai continuar a ter o gradiente de psi. E aí aqui vai aparecer mais psi. Então, eu estou colocando esse meu campo fermiônico carregado num campo eletromagnético externo. O campo eletromagnético externo é dado. Eu não tenho um lagrangiano para ele. O lagrangiano é para psi, eu vou determinar psi. Então, nós vamos colocar, vamos substituir esse cara aqui e vamos substituir esse cara aqui no gradiente. Aqui é gradiente, né? Então, o que eu vou pedir para vocês é fazer o princípio variacional e tirarem a equação de campo para psi. E reobter a equação de continuidade anterior, né, a equação de continuidade, em presença do campo eletromagnético. E depois, então, tarefa 1, tarefa 2 e a tarefa 3, vocês vão ter a equação de continuidade e vão tirar um J. Tirar de novo agora essa coisa, DDT do J. Vou fazer essa tarefa aqui, e essa tarefa aqui vocês estão fazendo por campo livre. Tá, não está acoplado a nada. Agora eu vou ter um campo eletromagnético. Esse elétron está sujeito a um campo eletromagnético externo que eu coloquei. Pode ser um campo elétrico, pode ser um campo magnético, pode ser um laser, um campo, né, que tenha campo elétrico, campo magnético, não importa. O campo eletromagnético é genérico.
E aí nós vamos refazer a tarefa, tirar a equação de Dirac em presença do φ do A, princípio variacional. Então faz a variação em relação à velocidade, e aí a gente ganha a equação de Dirac para π. Reobter a equação de continuidade, fazer aqueles mesmos, né, a mesma tarefinha que a gente faz, itera as duas equações, bota a equação complexa limite conjugada, itera uma com a outra, tá. Lê a densidade corrente. E aí agora vamos tirar a derivada temporal da densidade corrente. O que isso aí vai estar ligado para nós? Pode ser que isso aí tenha uma relação com a força de Coulomb, com a força de Lorentz, né, com a força eletromagnética. Porque, na verdade, eu estou tirando, né, a derivada temporal de alguma coisa que está ligada, né, essa corrente está ligada ao momento. Aquilo lá, no espaço de Fourier. Então, seria interessante fazer essa tarefa, ela é um pouquinho mais, não complicada, é um pouquinho mais longa só, algebricamente mais longa, mas em presença dos potenciais do campo eletromagnético externo, tá bom? Então fica aí como tarefinha, então a gente faz um intervalinho agora, são 6, quase 6h25, então a gente retoma 15 para as 7.